Bem-vindos ao Mix da Paula, e no vídeo de hoje eu vou ensinar como que a gente faz o desenho de um olho realista. Eu começo aqui usando a lapiseira 05 com grafite 4B. Poderia ser também um lápis 4B bem apontado. Eu gosto muito de trabalhar com lapiseira, na verdade é uma preferência minha, mas qualquer grafite macio serviria aqui pra gente, um grafite escuro, porque esse ponto do olho, né, a pupila, é o ponto mais escuro que a gente tem no olho. Eu sempre começo o desenho de olho pela parte mais escura. Na verdade, de modo geral, quando eu vou começar um desenho, eu escolho o ponto mais escuro do desenho para começar, para eu ter dois parâmetros. A gente tem o branco do papel, que é o nosso primeiro parâmetro, e tendo o ponto mais escuro, o mais preto que a gente vai ter como segundo parâmetro, é mais fácil trabalhar os tons intermediários. Aqui eu vou fazer toda a parte que é escura, então seria a parte da pupila e dos cílios também, essa sombra, e também a parte ao redor da íris, que tem um contorno mais escuro. Agora eu já troquei a lapiseira para essa outra, marronzinha, que é uma lapiseira 03 com grafite B. A gente poderia utilizar também um lápis HB ou até B mesmo, mas eu acho que um HB aqui, para dar um fundo na parte da íris, que é essa parte colorida. A gente sempre dá um fundo em tudo, depois dá uma suavizada nesse fundo, utilizando um esfuminho, e então faz os detalhes por cima desse fundo. Dificilmente eu vou começar um desenho sem dar esse fundo na íris. Um desenho não, né? O desenho dessa parte do olho específico sem dar um fundo. Isso porque, como vocês podem ver, eu utilizo a borracha em alguns momentos. Então, se não tivesse um fundo pré-feito com grafite, um tom de cinza ali por baixo, eu não poderia fazer esses detalhes com a borracha que destaca um pouco o brilho. E é importante notar também, pelo mesmo motivo, né, porque em alguns momentos eu vou querer ter destaque de brilho, que essa parte da esclera do olho, que é a parte branca do olho, ela não é realmente branca. É necessário colocar um tom de cinza nela para que depois a gente consiga colocar brilhos que façam com que ela pareça molhada, por exemplo. Eu não tenho como destacar brilhos no olho se o olho for branco. Ele precisa ter tons de cinza. E uma coisa que tem que ter em mente sempre é que o olho é esférico. Então, as extremidades do olho, elas sempre vão ter mais cinza do que a parte da frente do olho, que é a parte que da esfera estaria mais alta, mais próxima da superfície, tá? Então, a questão do volume do olho é dada por esse cinza que a gente coloca na parte branca do olho, que não é branca, é a esclera do olho. As duas ferramentas que eu utilizo aqui para espalhar o grafite são o pincel e o esfuminho. O pincel faz com que o grafite seja impregnado no papel. Então, quando eu passo o pincel, o grafite que ficou solto no papel, aquele pozinho do grafite, ele fixa mais no papel. O esfuminho não, o esfuminho ele espalha o grafite, aquele pozinho que ficou solto na superfície, ele espalha e dá um tom um pouco mais suave no papel, mas ele também tira um pouco do grafite que ficou solto. Ele clareia um pouquinho aquele ponto onde eu passei. Então essa é basicamente a diferença entre o pincel e o esfuminho. Eu acabei perdendo um pedaço da gravação do desenho, então por isso que essa parte da pálpebra superior aqui ela não é mostrada, a gente vai direto para o desenho da sobrancelha. Basicamente o desenho da sobrancelha eu faço em duas camadas. A primeira eu fiz aqui com a lapiseira 03 com grafite B, poderia ser também um lápis B muito bem apontado e teria que ser muito bem apontado mesmo, para fazer os fiozinhos. E a gente desenha a sobrancelha fio a fio, respeitando a direção que a sobrancelha mostra ter na referência. Então, os fios da sobrancelha geralmente não são todos na mesma direção. Os primeiros eles costumam ser mais em pé e eles vão deitando conforme vai para o fim da sobrancelha. Mas isso não é uma regra, isso vai depender da foto e da pessoa que você está desenhando. O importante é que o início e o fim dos fios que a gente desenha sejam finos. Tanto o início quanto o fim tem que ser finos. E essa é a tarefa mais difícil quando a gente desenha pelo, cabelo ou a sobrancelha, no caso. Em seguida da lapiseira 03, eu utilizo de novo a lapiseira 05, que é mais escura, com grafite 4B, e faço uma outra camada por cima. Quando eu passo o pincel sobre essas duas camadas desenhadas, ele vai homogeneizar e eu vou conseguir um efeito bem legal de diferença de cor ali, como se batesse a luz em fios diferentes da sobrancelha. Fica bem interessante.
E aqui está o resultado do desenho do olho. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma explicação útil para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.